Dia 30, Apostila de História, capítulo 1. Continuação. A expansão do cultivo do café no Brasil teve como ponto forte a região conhecida como Vale do Paraíba, que se localiza entre o leste paulista e o oeste do Rio de Janeiro, e também na região compreendida como Oeste Paulista, pois ambos os territórios apresentam vantagens geográficas. Com o crescimento da economia cafeeira, não era mais possível fazer o seu transporte por meio de animais. À medida que as distâncias aumentaram e o volume da safra se multiplicava, por iniciativa dos próprios cafeicultores, as estradas de ferro foram sendo construídas. Assim como a sociedade estava se modificando, surgiu também uma nova classe, muito poderosa, os senhores de café, senhores do café. Eram mais urbanos e muito ligados à vida cultural e social da Europa. Essa classe contribuiu inclusive para modificar a paisagem das cidades com um novo estilo arquitetônico, copiado dos modelos europeus. Surge também outras necessidades criadas direta e indiretamente pela cafeicultura, tais como ferramentas e máquinas para as fazendas de café, o automóvel, construção de alguns edifícios, o cinema, a água encanada, substituição da lâmpada a óleo pela iluminação a gás, entre outras inovações. Então, de acordo com a evolução da sociedade, foram surgindo novas necessidades. Além disso, essa classe dominante também contribuiu para a modernização das grandes cidades. Então, olha como era antes, transportando o café com os animais no início do século XIX. Então, era tanto em lombo de animal como em carros de bois. Esse foi o começo. Aqui nós temos o Cais de Santos, no início do século XIX também. Lembrando que o café era muito exportado, né? Companhia Mogiana, uma das principais responsáveis pelo transporte ferroviário de café entre Minas e São Paulo no final do século XIX. Então, antes era feito através de animais, depois passaram por trem até chegar nos portos. E nos portos eram embarcados por estivadores, pessoas que trabalham nos portos. Então, e aqui é uma foto do Porto de Santos. Então, com toda essa modernização, isso ajudou para o crescimento das cidades. Então, desenvolveu grandes cidades e também teve um bom desenvolvimento nos meios de transporte. Em 1868 surgiu a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, empresa financiada com capitais dos fazendeiros do Novo Oeste. Aqui, quando fala com capitais, está falando com dinheiro. Aqui, capitais representa dinheiro. É diferente da capital do estado. Assim surgiram várias estradas de ferro, como a que ligava Campinas a Jundiaí, obra da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, a Paulista, sem qualquer financiamento do Estado Imperial ou de empresas estrangeiras. Número 1.
Converse com seus colegas sobre algumas transformações que as inovações apontadas no texto podem ter provocado na vida das pessoas. Então, nós temos alguns apontamentos no texto que fala que teve algumas inovações na sociedade e várias transformações. Então, anotem essa parte. As inovações tornou a vida das pessoas mais confortável. Teve o automóvel, bonde. O bonde é como se fosse um ônibus, no formato de ônibus, ligado a linhas férreas. Eu vou pegar um vídeo depois para mostrar para vocês. Então, quando falo bonde, é como se fosse um formato menor de trem, mas arredondado como se fosse um ônibus aberto. Elevador, e para diversão eles tinham cinema. Porém, gerou também, com a evolução e o desenvolvimento, também trouxe problemas. Porque se aumentou o número de carros na rua, aumentou o congestionamento. Assim também como aumentou o atropelamento e a poluição. Copiem essa na número 1. Número 2. Nos dias de hoje, também surgem inovações que são capazes de mudar o cotidiano das pessoas. Converse com seus colegas sobre essas inovações que podem atualmente provocar transformações no dia a dia das pessoas. Então, hoje em dia, o que pode mudar? Quais são as inovações que acontecem no cotidiano das pessoas? Uma que é bem, praticamente ainda é recente, tem a internet, telefone celular, tem a parte também dos videogames, os eletrodomésticos. Tudo isso faz com que as pessoas tenham uma vida mais cômoda, mais fácil, mais facilitada. A comunicação também facilitou muito isso, porque circula muito rápido as informações, que antes era muito demorada. Tem a parte de entretenimento também. Então tem várias coisas novas que surgiram para facilitar a vida das pessoas. Então coloquem alguns exemplos. Vocês podem reparar que muitas vezes passam várias propagandas na televisão de coisas modernas que ajudam no dia a dia. Então, quando for responder, pode impor numeração. Número 1, por exemplo, celular. Número 2, internet. Vai fazendo um em cada linha, em forma de lista. Leiam com atenção e mãos à obra.